Bom dia, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. O horário que vocês estiverem mais adequados a assistir essa aula, hein? Nós estamos aqui mais uma aula, mais um momento que nós vamos discutir, né? O processo colonialista, né? E o capitalismo comercial que vai dominar a Europa, dominar o mundo, de certa maneira, entre os séculos XVI e o século XVIII. É importante para nós lembrarmos que nós estamos saindo de um mundo feudal, né? Que foi desmantelado, né, pelo nascimento do capitalismo, pela crise feudal, né, que levou aí no século XIV, século XV, ao desmantelamento da sociedade do mundo europeu ali, e basicamente pensar, né, todos juntos ali, que um novo mundo, uma nova visão de mundo aparece ali. Né? Nós temos o quê? A prática do renascimento, né, a mudança de mentalidade, o pensamento humanista que é retomado ali, a questão da igreja, né, que vai sofrer uma quebra, um rompimento, né, uma ruptura, né, a partir do que da reforma religiosa, a grande expansão no mar Mediterrâneo, né, a busca por novas rotas para o Oriente, né, que levaram o mundo a uma expansão no mar Mediterrâneo, e basicamente, se a gente for analisar, a questão do capitalismo comercial na época, né? Então, o capitalismo comercial, o que nós chamamos de mercantilismo, ela é a política econômica dos estados modernos. Ou seja, todo estado nascido após a crise feudal na Idade Moderna, a começar por Portugal, passando por Espanha, Inglaterra, França e posteriormente Holanda, eles adotam uma prática comercial, uma prática de compra, venda, negócios, né, que envolvem o mundo inteiro, vamos falar em África, Europa e América, né, num grande movimento de comércio no Atlântico, né, base comercial seria o Oceano Atlântico ali, onde você vai observar que essa política consolida a economia dos estados modernos, estados nacionais, que nasceram naquele período ali, né? Então, basicamente, para a gente poder entender um pouco disso, a gente vai começar observando, né, paulatinamente, o funcionamento dos estados modernos naquele período, né, economicamente falando, né, e dando uma visão de como cada estado moderno consolidou sua política mercantilista. Então, temos uma imagem inicial da chegada de Américo Vespucci aqui na América, né, o encontro com o índio, mas mais importante do que isso, o encontro com o ouro, o encontro com a prata, o encontro com o açúcar, o tabaco, né? A economia que vai ser gerada entre europeus, americanos e africanos, em determinado momento ali, que gera a nossa prática mercantil, ou seja, do capitalismo comercial, como eu já havia dito anteriormente. Bom, o módulo 10, frente 1, aí, pessoal do terceiro ano, né, mercantilismo. Então, definindo política comercial, né, econômica dos Estados modernos, do antigo regime. Quando nós falamos antigo regime, né, falamos de tudo aquilo que nasceu a partir do século XV, XVI, e se consolidou até o século XVIII, até o início do da prática iluminista. Com o iluminismo no século XVIII, esse antigo regime cai, o pensamento liberal burguês derruba as ações do antigo regime, e consolidando na cabeça de vocês a ideia de antigo regime, tem que lembrar, ele é baseado no mercantilismo, ele é baseado no absolutismo, no forte, né, poder da igreja ainda nesse período, né, o poder do clero, né, e numa sociedade estamental, travada, uma sociedade que não tinha mobilidade social. Bom, os estados monárquicos absolutistas tinham o objetivo de encontrar fontes de metais preciosos. Metal precioso representava moeda para eles, representava capital, né? E eles desenvolvem uma política de acumulação de metal precioso. Quanto maior a acumulação de metais por um estado, mais rico ele é. Esse é o metalismo, né? Os espanhóis, com ouro, chamaram isso de bulionismo, né? Mas, basicamente, é a prática metalista, de acumular metais, acumular riqueza do metal precioso, como forma de fortalecer a sua economia naquele período. Bom, com isso, a ideia era buscar uma balança comercial favorável. Analisando a ideia de balança comercial, eu preciso pensar em vender mais e comprar menos, vender mais caro e comprar mais barato e obter lucro para o Estado. Então, o objetivo dos Estados modernos é a obtenção do lucro através da atividade comercial e, basicamente, sua riqueza acumulada a partir do quê? Do acúmulo de metais preciosos, como o ouro e a prata. Bom, o segundo ponto que vocês observam aqui do lado, né, claramente,
é a prática de um protecionismo alfandegário, ou seja, taxas de impostos favoráveis para os seus produtos. Ou seja, proteger a minha economia da entrada de um produto de uma outra nação, favorecendo a venda do meu produto, favorecendo as taxas menores para o meu produto e taxando ou sobretaxando um produto que vinha de fora, um produto que era de uma outra nação. E aí eu protejo economicamente o quê? A minha economia. Mais ou menos, guardado as devidas proporções, o que acontece hoje, né? Quando você tenta comprar um produto dito importado, e esse produto tem um custo muito alto, por quê? Pela sua carga tributária. Isso é uma forma de proteger a economia do país, proteger aquilo que o país produz dentro daquele momento ali. Bom, o acúmulo de riqueza, né, nas mãos dos reis. Então, o rei controla toda a atividade comercial. Então, existe o quê? Um monopólio econômico estatal aqui. Esse monopólio estatal só deve ser quebrado, como eu disse para vocês, lá no século XVIII, XIX, com a prática do liberalismo econômico, com a prática da não intervenção do Estado na economia. E vocês vão lembrar de um cara famoso chamado Adam Smith, né, que propôs o que? A economia livre, sem intervenção estatal. E, basicamente, voltando aqui, a ideia é que o rei controla todo o processo econômico. A ênfase no comércio marítimo é uma lógica, por quê? Eles haviam tomado o Atlântico, ocupado o Atlântico a partir do fechamento do Mediterrâneo, criado rotas comerciais muito fortes ali e criado mercados, fornecedores, consumidores, portos para o quê? Ativar a atividade comercial, que nós chamamos de colonialismo, a relação entre a metrópole europeia e suas colônias africanas e americanas ali. Então, a ideia é que exista um pacto colonial e, a partir do pacto colonial, a aplicação da prática do metalismo, da prática do monopólio estatal sobre a economia, da prática de tarifação ou de protecionismo, que você costuma ver, né, dentro das lógicas de cada nação na época ali. Bom, a acumulação de capitais, né, através do sistema colonial, gera para as nações europeias uma balança comercial favorável, ou seja, lucro. O objetivo desses caras sempre é o lucro, sempre é a riqueza. Então ele vai tentar, de alguma maneira, a partir da acumulação de metal, a partir do comércio controlado pelo Estado, a partir do protecionismo alfandegário, a partir do monopólio estatal na economia, estabelecer padrões que geram, ou que gerarão para eles na época, uma acumulação de riqueza muito grande, uma balança comercial extremamente favorável, ou seja, um lucro muito grande, né, riqueza muito grande ali, sempre buscando o quê? O colonialismo ou o pacto colonial. Bom, nós temos aqui modelos econômicos de época, né? A Inglaterra fundamentou sua economia na venda, na produção de manufaturas têxteis, né? Isso aqui é muito fortalecido, grandemente fortalecido na época da Rainha Elizabeth, né? Elizabeth terá algumas características do governo dela, né, que fortalecerão a economia inglesa, como os cercamentos, né, os latifúndios, a ideia do Banco da Inglaterra, a ideia de mão de obra barata que ela vai acabar gerando a partir da lei dos pobres, né, que proibia a mendicância na Inglaterra, gerava uma mão de obra extremamente barata, e vitória sobre a Espanha, né, que a Inglaterra teve com Elizabeth na época da Guerra do Corso, quando Elizabeth passa a controlar o mar. E no segundo momento, com a Revolução Puritana, Oliver Cromwell, né, um dos líderes da Revolução Puritana, que vão levar a Inglaterra a um domínio sobre o mar com os atos de navegação, controle marítimo, controle dos oceanos ali. A França, né, no reinado de Luís XIII, Luís XIV, se fortalece muito, surge a prática do colbertismo. O que é isso? O ministro Colbert, que é um ministro francês, incentiva a prática industrial e incentiva a prática do quê? Da venda dos artigos de luxo. Você vai lembrar disso, né, em História da Arte, que é a época do rococó francês, né, quando a França se especializa na venda, comercialização de artigos de luxo, naquele período ali. A Espanha foca-se no bulionismo, ou seja, no metalismo, e na acumulação de ouro, né, um ouro que vem do mundo asteca, um ouro que vem do mundo maia, um ouro que vem do mundo inca, né. Bom, os holandeses, com as companhias comerciais, a Holanda é uma grande nação burguesa, uma grande nação formada por pessoas ligadas a companhias comerciais, uma burguesia calvinista muito forte ali, né? E a Holanda acaba criando companhias de comércio para o mundo e pegando basicamente a lógica do açúcar.
a produção do açúcar, né, o transporte, a distribuição e a técnica holandesa do refino do açúcar que a gente vai ver posteriormente ali. Portugal, basicamente, se escora, na base de exploração de colônias. Então, enquanto a Inglaterra vendia tecidos, a França industrializava e vendia artigos de luxo, a Espanha trabalhava com o bulionismo, a Holanda com as companhias comerciais e o açúcar, Portugal tinha uma prática de explorar suas colônias, buscar riqueza nas colônias. E quando Portugal perde suas colônias, ele entra num processo de enfraquecimento do absolutismo, do mercantilismo. Um exemplo clássico, né? Qual foi a maior perda da história de Portugal? Quando Portugal vê a independência do Brasil. Quando Portugal perde o Brasil. Né? Nesse momento, Portugal quebra economicamente, porque ele dependia de uma relação de exploração com colônias, ok? Bom, vamos lá. Vocês observam no mapa aqui a lógica do comércio triangular, né? Entre Europa, a região norte-americana, Caribe, nesse momento aqui, né? E a África. Então, nós temos aqui o fornecimento de escravos para a América, a chegada de produtos produzidos na América, como o rum, né, para a África, no caso brasileiro, a cachaça, né? Produtos que saem do Caribe, melaço, açúcar, rum, né? Tabaco, né? Indo em direção à Europa, e produtos manufaturados chegando na América, né? Criando uma relação de pacto colonial, criando uma relação de lucro, de balança comercial favorável. Tudo que sai da Europa extremamente caro, valioso, e tudo que sai da América em direção à Europa ou da África em direção à Europa, num custo muito pequeno, um custo muito barato ou sem custo quase que nenhum. Então, se tem uma relação do quê? Lucro, uma relação de balança comercial favorável. Bom, no caso brasileiro, essa relação se consolidou a partir do quê? Da questão no século XVII para o XVIII com o ouro, um pouco anterior a isso, né, com o açúcar, na região nordeste do Brasil principalmente, né? E aí você tem, né, a retirada de ouro no Brasil, a retirada do açúcar do Brasil, como formas do quê? De fortalecer a economia portuguesa naquele momento. Lembrando, todo monopólio econômico era do rei, como nós falamos anteriormente. A ideia portuguesa é a busca do lucro, da balança comercial favorável. A acumulação de ouro representa uma prática metalista naquele momento ali, né? E o monopólio estatal sobre toda essa economia. Quer dizer, o rei controlava, no primeiro momento, os acordos do açúcar e, no segundo momento, os acordos do ouro. Bom, ao lado do ouro, surgiu atividades do quê? De subsistência interiores, né, dentro da economia colonial. Um exemplo clássico, a pecuária, né, que surge com ouro, e a economia de subsistência no litoral brasileiro. Com o passar do tempo, nós temos a lógica também da produção de tabaco e algodão aqui, para abastecer o mercado europeu, né? Mas que não se chegam, não se desenvolvem, né? Não se aproximam tanto da economia do açúcar, do ouro, ou mesmo lá inicialmente no período pré-colonial do pau-brasil. O pau-brasil, a cana, o ouro foram essenciais para o quê? Para Portugal sobreviver no seu pacto colonial, desenvolver a sua balança comercial favorável. Outros produtos apareceram no Brasil, como tabaco, algodão, né? Dentro do mercado interno brasileiro, a pecuária, a subsistência. Mas o foco, né, português foi em ciclos, né? O ciclo do pau-brasil, o ciclo da cana e o ciclo do ouro. Os demais produtos aqui aparecem como complemento ao ciclo econômico. Bom, a ideia nossa aqui na aula era demonstrar para vocês a prática capitalista que apareceu dentro da lógica, né, da idade moderna, dentro da lógica dos estados modernos nacionais ali. Então, 4 itens importantes nessa aula a ser guardados, tá? A balança comercial favorável, o metalismo, o monopólio do Estado, do rei sobre a economia e o protecionismo. Tudo isso se baseando, né, nascendo, na verdade, se fortalecendo a partir da ideia do quê? Do pacto colonial. O que é o pacto colonial? A relação de interdependência entre a metrópole e as suas colônias. Por que interdependência? Porque a metrópole depende da riqueza gerada, tirada da colônia, e a colônia passa a comprar, passa a adquirir produtos manufaturados europeus, havendo uma troca extremamente favorável a quem? A metrópole europeia, claro. Bom, galera, espero que vocês estejam bem. Assistam essa aula quantas vezes precisar, pausem a aula para pegar algumas ideias dela.
Anotem no caderno, façam observações no material didático de vocês, né? E essa aula é primordial para entender, para a gente ter a lógica do que será o período colonial, né, europeu, né, o período colonial de domínio europeu sobre a América, a África e sobre o mundo naquele momento ali. Fiquem bem, guardem a quarentena, se preparem para voltar, que logo, logo nós estaremos juntos, e força, né? Fiquem, de alguma maneira, guardando esse momento difícil que é para nós, que é o momento da quarentena, mas um momento que passará mais rápido se nós trabalharmos para isso, ok? Muita saudade de vocês, até a próxima aula nossa. Valeu, obrigado, gente.